Olá, senhoras e senhores, depois de abordar aqui o Spider-Man lançado para o Nintendo 64, Dreamcast e PS1, no qual teve uma recepção muito positiva da parte de vocês, e claro, com isso houve vários pedidos para que eu trouxesse outros jogos do Homem-Aranha. E entre esses jogos, um dos mais pedidos é o Spider-Man 2, que é uma adaptação do filme lançado em 2004. Um jogo que certamente marcou a infância de muita gente. E hoje eu novamente irei pegar todas as versões que foram lançadas, ver o que dá para melhorar em cada uma delas, para aí sim no fim ver qual é a forma definitiva para revisitar este clássico. E lembrando, esse vídeo não é um vídeo tutorial, e sim um resumo de tudo aquilo que eu acabei encontrando vasculhando a internet afora. Então, sem mais delongas, deixe o seu like e bora pro vídeo. Ao pesquisar sobre as versões desse jogo, eu acabei me deparando com algumas coisas bem curiosas, porque o jogo foi lançado para várias plataformas diferentes e por consequência vários estúdios foram envolvidos e cada um fez uma versão totalmente diferente uma da outra. E isso é até esperado em portes de portáteis que não têm as mesmas capacidades do PC e dos consoles de mesa. Porém, a versão de PC também foi feita de maneira totalmente independente das versões de consoles. A versão de PS2, Xbox e GameCube foi desenvolvida pela Treyarch, que hoje é bem conhecida por desenvolver Call of Duty, enquanto que a versão de PC, que é completamente diferente dessas versões, foi desenvolvida pela Defease Factor, um estúdio que sequer existe hoje em dia. Então eu até tinha pretensões de trazer a versão de PC, porém depois que eu vi que ela não tinha nada a ver com as demais versões, eu vou trazer aqui única e exclusivamente a versão de PS2, Xbox e GameCube. A versão de PS2 corre na resolução 480p, o que era comum para o console, mas através do emulador, e aqui eu estou usando o PC SX2, a gente consegue elevar isso com muita facilidade, então eu vou deixar ele no 4K nativo. O jogo corre nativamente na proporção 4:3 e não há qualquer opção dentro do jogo para alterar isso, porém existe o patch que deixa ele no 16:9, também conhecido como widescreen. Vale ressaltar que esse aqui é o widescreen de fato, onde as partes pretas da tela de fato são preenchidas com mais campo de visão. Então você não terá uma imagem esticada ou então aproximada. E uma outra coisa bem interessante que eu acabei encontrando aqui foi um mod de texturas, porém esse mod infelizmente só afeta as texturas da HUD. Então tanto as texturas dos personagens quanto as texturas dos cenários estarão inalteradas. Em seguida temos a versão de GameCube e tal como a versão de PS2, ele também corre em 480p e novamente tal como a versão de PS2 pelo emulador, e aqui eu estou usando o Dolphin, a gente consegue aumentar isso facilmente. Eu acabei deixando também em 4K nativo. E tal como a versão de PS2, a proporção original do jogo é o 4:3. Porém, aqui há dois patches de widescreen diferentes, porque no emulador Dolphin existe uma espécie de patch de widescreen mais genérico que afeta todo e qualquer jogo que você joga nele. Porém, na maioria dos jogos, quando você ativa esse patch, embora você tenha ele em widescreen, várias partes na lateral do jogo ficam bugadas. Vocês vão perceber que quando a gente roda a câmera, vários dos prédios na lateral ali da tela acabam desaparecendo. Porém, o emulador também permite que se criem patches
específicos de cada jogo. E felizmente existe um patch específico para esse jogo que acaba melhorando consideravelmente esse aspecto de widescreen, retirando todo e qualquer bug visual das partes laterais da tela. E comparando essas duas versões graficamente, a gente consegue ver que a versão do GameCube tem uma ligeira vantagem em alguns aspectos, principalmente no draw distance. Enquanto que objetos distantes na versão de PS2 perdem muitos detalhes, a versão do GameCube ainda consegue manter um grau de fidelidade maior. Porém, o céu propriamente dito acabou me incomodando um pouco, porque você vai ter esse efeito de chiado, essas manchas por ele, e sinceramente, esteticamente, não me agradou muito. Eu não sei se isso é um problema na emulação ou se o jogo rodando no hardware original também é assim. Porém, há duas melhorias muito consideráveis exclusivas do GameCube, que são dois mods de texturas diferentes. E ao contrário da versão de PS2 que só afeta a interface, a HUD, os mods de texturas do GameCube afetam também a HUD, mas também os personagens e os cenários. O primeiro mod se chama Web Up, que basicamente pega as texturas originais e faz um upscale através de inteligência artificial. Então você terá uma experiência bem fiel ao jogo original, só que de forma aprimorada. E o segundo mod se chama simplesmente Spider-Man 2 RE, que é uma abreviação de Retextures. Aqui, como o próprio nome do mod já diz, você terá novas texturas. Eles substituem as texturas antigas por novas texturas de alta qualidade. Então você terá também uma experiência aprimorada, porém é uma experiência diferente da experiência do jogo original. Mas esse mod não para por aí, porque ele dá várias outras opções de customização. Você pode trocar os ícones dos botões do GameCube pelos ícones dos botões do Xbox, do PlayStation e até do PC. Esse mod também te dá várias opções de skin para o Homem-Aranha. Para ser mais específico, serão 39 skins diferentes. Eu só vou colocar algumas aí para você ter uma ideia das skins que tem, porque realmente não há como colocar todas as skins aqui. E esse mod inclusive acaba corrigindo aquele problema do céu manchado, que é aquele aspecto de chuva. E aí temos a versão de Xbox, e essa versão ela é a que mais tinha potencial, porque graficamente falando é a versão entre os consoles que mais se destaca, superando inclusive a versão de GameCube, que por sua vez já tinha superado a versão de PS2. Como por exemplo a roupa, que está com um aspecto menos de borracha, e também a iluminação. As sombras aqui são mais evidentes. A grama aqui também tem um aspecto um pouco mais realista. Você tem esse efeito de pelugem, se é que eu posso dizer assim. Enquanto que nas demais versões você tem aquela textura totalmente plana. E quando você está lutando, você tem um efeito de velocidade ali. Você vê aqueles fantasmas atrás do Homem-Aranha, feitos pelo Motion Blur. E nas demais versões, novamente, você não terá absolutamente nada do tipo. Ela corre na mesma resolução das demais versões, o 480p, e também na mesma proporção, o 4:3. Porém, infelizmente, os emuladores de Xbox, e aqui eu estou usando o Shenmue, permitem poucos aprimoramentos. Aqui o máximo que você vai conseguir é aumentar a resolução, e aqui eu também deixei ele em 4K nativos, e também eu acabei encontrando um patch para deixar o jogo em widescreen. Porém, pelo que eu percebi, esse patch faz o widescreen que eu chamo de widescreen fake, porque eu percebi que ele aproximou a imagem para preencher as laterais, então você vai ter menos campo de visão
ao invés de ganhar mais campo de visão, ao contrário do que aconteceu nas versões anteriores. E esse é o máximo de qualidade visual que você pode alcançar nessa versão de Xbox, infelizmente. Mas entre as cenas CGs eu acredito que há uma vantagem na versão de Xbox. Tanto a versão do PS2 quanto a do GameCube são muito semelhantes. A única real diferença que eu acabei percebendo entre essas versões é uma ligeira diferença na proporção da imagem. Porém, na versão de Xbox eu percebi um contraste melhor, mas principalmente parece que essas cenas CGs estão numa resolução também ligeiramente maior. Quanto à tela de carregamento, a versão da Xbox se provou a mais eficiente, a mais rápida, tanto para iniciar o jogo quanto para carregar o jogo. Ela ficou na frente das demais versões. Em segundo lugar ficou a versão de PS2, ela ficou um pouquinho atrás da versão de Xbox, tanto para carregar quanto para iniciar o jogo. E a versão que apresentou o pior desempenho foi a versão de GameCube, que ficou em terceiro lugar em ambas as situações, tanto para carregar quanto para iniciar o jogo. E infelizmente, absolutamente nenhum dos emuladores tem qualquer funcionalidade para aprimorar esse tipo de coisa. Quanto ao frame rate, a versão de PS2 corre a 30 frames por segundo, mas felizmente há um patch que eleva isso para os 60 frames por segundo. Mas vale ressaltar que para manter esse frame rate estável é preciso fazer um overclock de 180% no processador emulado pelo PCSX2. E até onde eu pude verificar, esse patch não traz nenhum problema, nenhum bug, mas é sempre bom ficar atento porque isso pode ocorrer em patches do tipo. A versão do GameCube também corre a 30 frames por segundo, mas tal como a versão de PS2, aqui também há um patch para elevar isso aos 60 frames por segundo. E por mais que o emulador do GameCube até permita que você também faça um overclock no processador emulado, eu não vi nenhuma necessidade de fazer isso. Mas de qualquer maneira, caso você encontre quedas de frame, você pode efetuar esse overclock e deixar ele muito mais estável. Quanto à versão de Xbox, como eu havia mencionado anteriormente, o emulador dele não permite muitas melhorias e isso também afeta a performance. O jogo corre nativamente no Xbox também a 30 frames por segundo, porém, ao contrário das versões anteriores, não há qualquer patch para elevar isso nessa versão. Quanto a adaptações para a língua portuguesa, eu infelizmente não encontrei nada muito significativo, porque a única versão no qual eu encontrei alguma coisa foi a versão de PS2, porém há vários contratempos. Primeiro que, pelo fato do jogo não possuir qualquer tipo de legenda, essa tradução se aplica unicamente aos menus, algumas mensagens que aparecem na tela e etc. Então, mesmo com ele traduzido, caso você não entenda muito bem o inglês, você vai perder muita coisa. Segundo que essa versão traduzida não é compatível com dois patches muito importantes da versão de PS2, que é o patch de widescreen e de 60 frames por segundo. Porém, por incrível que pareça, ele é compatível com o mod de texturas de alta definição, que no caso são texturas unicamente da HUD. Então, por causa desses contratempos, eu não sei se dá para recomendar essa tradução. Bem pessoal, e aí está a minha comparação entre as versões do Spider-Man 2. E para ser bem sério, eu acho que a forma definitiva de revisitar esse clássico seria através da versão do GameCube.
Eu acho que a grande desvantagem dele são as telas de carregamento, que são um pouquinho mais lentas se comparadas às demais versões, e também o fato de não ter nenhum tipo de adaptação, ao contrário da versão de PS2. Porém, você terá os melhores gráficos, porque você tem aqui 2 mods que melhoram consideravelmente a parte visual do jogo, sem falar nas várias possibilidades de customização, não só da HUD, dos ícones, dos botões e, claro, as várias roupas extras do Homem-Aranha. E ele acaba empatando ali com a versão de PS2 no quesito widescreen e principalmente nos 60 frames por segundo. E ambas essas coisas você não encontra na versão de Xbox. Você até tem o widescreen na versão de Xbox, mas é o widescreen feio. Caso você não saiba, se você for membro aqui do canal, você terá acesso a um server no Discord, onde eu posto os vídeos tutoriais, senão tintim por tintim, todos os processos, todos os passos que eu acabo fazendo aqui. E não só isso, todos os arquivos que eu acabo usando nas minhas versões definitivas, eu disponibilizo lá também. Então, os patches, os mods, traduções, o jogo, o emulador e etc, e etc. Tudo bem mastigadinho para você não ter dor de cabeça alguma. E muitas vezes, quando o jogo é de PC, eu já deixo ele pré-instalado. É só você baixar, extrair e começar a jogar, já com todos os patches, mods instalados e configurados. Já são mais de 120 jogos nas suas versões definitivas e toda semana essa lista só aumenta. E por favor, não esqueça do like, porque isso me ajuda demais e me motiva demais a continuar firme e forte, trazendo as versões definitivas de vários jogos clássicos. E se você tem sugestões de jogos para aparecer aqui em suas versões definitivas, comente aí embaixo, porque eu estou sempre olhando para ter ideias para futuros vídeos. É isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.